Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje, hashtag vídeo opinião, vamos falar de Windows. Sim, falta menos de um mês, né? Falta um mês e pouco, né? Praticamente um mês para que o Windows 10 seja enviado para o retiro dos sistemas, seja colocado na prateleira dos aposentados, né? Tem o seu ciclo encerrado. E eu sei que isso aí gera muita interrogação na cabeça de muita gente ainda hoje, né? Antes da gente seguir propriamente para o vídeo, eu quero fazer um comunicado. Hoje, dia 13/8/2025, às 20 horas e 30 minutos, eu vou estar ao vivo no canal do meu amigo TecG. É um canal que trata de tecnologia, que tem uma ênfase maior em caçada de hardware e eletrônico, tá? Então, quem não conhece o canal do meu amigo TecG, vai lá, se inscreve. Ele sempre comenta nos meus vídeos. Nesse aqui eu vou fixar o comentário. Você clica no nome dele, se inscreve lá no canal dele e não perca a live de hoje, que vai ser bastante interessante. Tá? Um canal focado em tecnologia, tá bom? Tem muita coisa interessante lá, tá? Então eu conto com a presença de vocês aí que gostarem do assunto, que quiser ver. Vai ser uma live descontraída. É a primeira vez que eu vou participar de algo assim, né? Que eu recebo um convite desse. A gente vai ficando conhecido, vai ficando famoso, é isso que acontece, né? Daqui a pouco estão abordando a gente na rua. Ai, ai, ai. Meu Deus. Mas bom, enfim. Na internet já acontece, né? Eu recebo contato de pessoas que são inscritas do meu canal e que vêm fazer contato comigo, né? Inclusive tem meus dados aí embaixo para quem quiser falar comigo, mandar coisa pra gente. Então vai ter essa live hoje, beleza? Estou gravando esse vídeo subindo no dia 13/8/2025. Já estou deixando um aviso. Se você está vendo esse vídeo depois, vai lá no canal do meu amigo TecG assim mesmo e veja lá, que deve ter sido bem interessante, né? Vai ser um negócio bastante interessante, beleza? Vamos lá, pessoal. O que acontece? A Microsoft já deixou mais do que claro, né? Ela já falou: esse ano de 2025 acaba o Windows 10. Ela encerra o suporte a ele, ela vai botar ele na prateleira dos aposentados, mandar para o retiro dos sistemas, e é isso e acabou. A gente também sabe, pessoal, que o Windows 11 não emplacou, né? O Windows 11 não foi o sucesso que a Microsoft achou que ia ser, e de fato o Windows 11, ele por si só, ele se mata, né? Ele é um sistema mal feito, mal otimizado e coisa e tal. Eu sei que tem muito aí produtor de conteúdo, né? Muito sabichão aí que fica falando que roda, tem até gente que não é produtor de conteúdo, mas que se acha, né? O bambambam, e fica falando: eu rodo o Windows 11 num equipamento que não é compatível, né? Eu rodo o Windows 11 numa máquina que não é plenamente compatível e roda. Galera, rodar e rodar tem uma diferença muito grande, né? Qualquer sistema roda em qualquer lugar, né? Até naquele notebook que eu recebi de uma inscrita do canal, da doutora Fernanda, até o notebook dela que eu recebi, eu boto o Windows 11 lá. Agora, se vai ficar bom, é outra história. Se vai funcionar direito, é outra história. Então, rodar, é possível rodar. Agora, você vai ter uma boa eficiência igual você tem no Windows 10? Você não tem, galera. Não tem uma boa eficiência igual você tem no Windows 10, né? E, de fato, isso acaba deixando muita gente preocupada. Porque tem muita gente que não foi para o Windows 11, não só porque o equipamento não é compatível, é porque sabe que esse Windows é muito complicado. Não tem a mesma simplicidade do Windows 10. E agora, com o fim de suporte, como é que fica? Primeiramente, pessoal, é preciso que se entenda o seguinte: o fim do suporte do Windows 10 não significa a morte imediata dele, tá? Não é porque ele foi para o retiro dos sistemas, que ele foi para a prateleira dos aposentados, que ele vai se tornar algo inutilizável. Longe disso, longe disso. Ainda vai ter suporte de muita coisa para o Windows 10. Se você usa um antivírus de terceiro, que não o Windows Defender. Se você utiliza um navegador, por exemplo, que não é de Chromium, mas você pode utilizar o Google Chrome, Firefox, Opera, Brave e outros navegadores que tem por aí. O SlimJet, o Supermium Browser, vão ser dois navegadores que vão funcionar no Windows 10 daqui 20 anos. É capaz
que esses navegadores, eu tenho certeza que esses navegadores vão estar funcionando plenamente no Windows 10. Então tem coisas que não vão morrer assim da noite para o dia, né? Não é o fim do mundo você ficar utilizando o Windows 10 desde que seu equipamento tenha um mínimo de segurança. Você tem um bom antivírus na sua máquina, né? Você tenha cuidado com as coisas que você acessa, né? E que você fique ligado, porque qual é o grande mal da aposentadoria de um sistema operacional num padrão de Windows, que é o sistema mais utilizado no mundo ainda hoje? O grande problema nessa história toda está no fato do seguinte: se tiver qualquer coisa severa que não foi vista pelos desenvolvedores da Microsoft, pelos mantenedores do suporte ao Windows 10, quando ele ainda recebia suporte, aí, meus amigos, aí é um problema. Porque a Microsoft não tem mais nada a ver com isso. Se esse sistema foi aposentado com algum problema que não foi visto antes, ele vai ficar assim. Mas para boa parte dos usuários, eu acredito que a versão Home do Windows 10 ela deve funcionar muito bem. Então não tem nada assim de tão gravoso, palavra estranha, né? Mas não tem nada assim de tão gravoso que vá fazer com que continuar utilizando o Windows 10 seja o fim do mundo. Então você não precisa sair correndo, seguindo esses produtores de conteúdo aí, esses espertinhos, como diz aquele menino Foca, né? Que fica falando, não, usa o Windows 11, você pode usar no seu computador, não é o fim do mundo, que não sei o que. Você não precisa correr esses riscos, tá? Até porque a Microsoft ela vem falando que vai bloquear, que vai empecilhar, que vai dificultar, porque eles querem que você compre um computador plenamente compatível com o Windows 11. A verdade é essa. E às vezes aquele seu i5 de quarta geração dá conta de fazer muita coisa aqui. Meu i5 de quarta geração tá aqui, ó, tá trabalhando normalmente. É um setup 2017, 2019, porque a placa de vídeo é 2019, a 2060 da NVIDIA, e o setup é 2017. Tá funcionando. Tem 32 GB de RAM, SSD, não tem a melhor performance do planeta, não é aquela coisa de falar, nossa, que espetáculo. Tá rodando Linux, tá funcionando bem. Então não é o fim do mundo. E eu defendo assim, que para você que quer um sistema completo, que vai usar o arroz com feijão, que é Office, internet, o básico, e não quer trocar de equipamento, você pode migrar para o Linux tranquilamente. Você pode ir para um TigerOS da vida, você pode ir para um Big Linux, você pode ir para um Linux Mint. O Linux Mint é perfeito para quem está saindo do Windows. Perfeito. Sabe, o Linux Mint e o TigerOS são dois sistemas que você não tem que fazer nada, ele já vem com tudo. Né? Ele vem inclusive com o Office 365, o TigerOS. É fácil de você habilitar o Office 365 desktop, web desktop, que vai te dar a mesma essência que você está utilizando o Office 365 no Windows. Muita gente hoje utiliza o Office 365 web desktop no Windows. Né? Muita gente faz isso hoje, até porque ele é gratuito. É uma maneira de você ter um Office da Microsoft gratuito, usando sua conta da Microsoft, para usar o básico. E muitas pessoas precisam do básico, só do básico, não precisa mais do que isso. Tá certo? Então, em muitos casos, o Linux pode salvar a sua vida. Sem sombra de dúvidas, ele salva a minha. Então, ele pode salvar a sua vida sem sombra de dúvidas. Tá, galera? Então, não é o fim do mundo. Agora, eu vi uma notícia no site Tudo Celular, que eu queria trazer ela aqui para vocês, falando sobre isso, que é o seguinte: ontem, dia 12, eu vi a seguinte notícia no Tudo Celular. Veio para mim aqui, né, nas indicações de notícia. Microsoft é processada por fim do suporte ao Windows 10 e possível risco a dados. Né? Deixa eu botar aqui na tela para vocês aqui a notícia. Tá? Pera aí, deixa eu subir aqui, botar ela aqui para vocês. A gente poder ver isso aqui, olha só. A notícia é essa aqui, ó. Aí aqui diz o seguinte: a Microsoft foi processada nos Estados Unidos por um usuário que alega que o fim do suporte ao Windows 10 pode colocar em risco dados de consumidores e empresas. A ação movida por Lawrence Klan
também acusa a empresa de tentar monopolizar o mercado de PCs com recursos de inteligência artificial generativa, mesmo ciente das possíveis consequências. O suporte ao Windows 10 será encerrado em cerca de... a notícia que fala de 3 meses, tá? Mas falta pouco, tá? Não é muito, não. É lá para setembro, outubro, a Microsoft vai encerrar o suporte ao Windows 10, tá? Vai botar ele lá no retiro do sistema, na prateleira dos aposentados. O que obrigará os usuários a migrar para o Windows 11 ou adquirir novos dispositivos compatíveis, né? A questão da migração, pessoal, deixa eu voltar aqui para mim aqui. Só é rapidinho, peraí, deixa eu voltar para mim aqui. A questão da migração é que é o seguinte, máquina não compatível, já está claro que esse Windows já é ruim até em máquina compatível. Tá? Ele não é bom. Você pega um i5 de 12ª geração. Pera aí, galera, deixa eu fazer um negócio aqui, pera aí. Apareceu um trem ali na tela ali, eu não vou editar isso não. Vamos lá. Voltando aqui, né? Você pega um i5 de 12ª geração, tá? Com uma Intel Iris. Ele tem um desempenho ruim no Windows 11. Tem um desempenho... É bugado. Gente, olha que louco. Tá dando bug na câmera. A usuária do notebook 5 foi preciso dela comprar uma câmera externa. Não por qualidade melhor, mas porque a câmera interna do notebook está bugando. E até na câmera externa, o Windows 11 às vezes buga. Vai entender do que está acontecendo. É bug, é bug. Ela vai utilizar um navegador lá, o Chrome da Google Chrome, para poder fazer as suas sessões no Google Meet, e a câmera não funciona direito. Aí às vezes vai usar o Firefox, só funciona a câmera externa, não funciona a câmera interna. Vai usar, é um negócio muito louco. Sabe, isso é bug que dá no Windows. Esse Windows 11 ele é muito bugado. E isso em máquina compatível que vem com ele, imagina. Aí você vai falar que esse Windows vai ficar bom numa máquina que não é compatível. O meu computador é prova disso. Eu tenho um sistema operacional Linux, cheio de firula, todo configurado, com aquela animação estilo macOS, quando você maximiza e minimiza a janela. Tem widgets na área de trabalho, tem coisa rodando, tem um papel de parede invocado, tem um monte de efeito, um monte de coisa. Tá rodando um KDE Plasma 6 no modo Wayland. Ele por si só, o sistema por si só consome menos do que o Windows 11. Eu tenho vídeo no canal comprovando isso. Eu pego o computador e desligo ele todinho. Eu tenho um comando no Windows 11, eu criei um atalho no Windows 11 para o sistema desligar por completo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas diferentemente do Linux, o Windows não desliga por completo mais. Se você clica no iniciar desligar, o Windows não desliga por completo, tá? E é uma coisa que a Microsoft fez. Você precisa usar um comando, shutdown lá, que você cria um atalho, ou usa isso no prompt de comando no PowerShell, que ele vai fazer o desligamento do Windows por completo, tá? Mas ele não faz o desligamento do Windows por completo clicando no botão, tá bom? Então isso aí é uma coisa. Aí eu tenho um botão aqui que faz o desligamento completo do Windows, tá? Se eu ligar esse Windows de novo, deixar ele entrar, ele já entra consumindo mais recursos da minha máquina do que o Linux. É impressionante. E o Linux está pronto para me usar igual o Windows. E meu Windows não tem nada. Meu Windows não tem nada de... sim, claro. O meu Windows tem aplicações de terceiro que me possibilitaram, foi graças a elas que me possibilitaram, dentre outras coisas, diminuir o tamanho da barra de tarefas ridícula do Windows 11, que me possibilitaram deixar o meu ambiente gráfico de trabalho mais agradável para mim, né? Então, o que acontece? Eu tive que usar aplicações de terceiro, que são duas aplicações que tem que inicializar junto com o sistema, coisa que no Linux eu não tenho nada disso. No Linux eu tenho um ambiente gráfico
agradabilíssimo para poder trabalhar do jeito que eu quero e já está integrado ao sistema. E quando carrega, não carrega nada mais além do essencial. Então eu tenho um sistema operacional que consome da minha memória RAM menos de 2 GB depois de inicializado, no caso do Linux. E no Windows eu tenho um sistema que consome de 32 GB, consome quase 4 GB de memória RAM. Aí eu pergunto para vocês, você vai pegar um computador com Windows 10, que tem só 4 GB de RAM e vai atualizar para o Windows 11? Uma máquina não compatível? É loucura! É loucura! Vai ficar lento, vai ficar ruim, vai ter desempenho ruim. Então assim, o fim do suporte ao Windows 10 não é o fim do mundo, tá, galera? E isso que está falando aqui na matéria, vamos voltar para a matéria aqui. Vamos lá. Ó, isso que está falando aqui na matéria aqui, ó. Segundo usuário, segundo o processo de um usuário contra gigante de Redmond, a medida deixará milhões de computadores desprotegidos, especialmente aqueles utilizados por empresas que armazenam dados sensíveis, aumentando o risco de ataques cibernéticos. Vamos voltar aqui para mim aqui, vamos falar sobre essa parte aqui. Vamos ser sinceros numa coisa. O Windows por si só, para o sistema mais usado do mundo hoje, ele é muito visado. Ele já é um sistema que você, de certa forma, se você não configurar corretamente, se você não utilizar aplicações de terceiro focado em questão de segurança, você não está 100% seguro. Tá? O Windows não é por si só 100% seguro. É diferente do Linux, que é muito mais seguro. Tá? E eu não preciso necessariamente de aplicações de terceiros para garantir minha segurança no Linux. Tá? Ele é muito... O Windows precisa. Então isso que está sendo falado na reportagem, na matéria aqui, até não tem muito sentido, não, a menos que o usuário daquele computador, ele não tenha um computador seguro. Você tem que ter um antivírus de terceiro, não dá para você poder contar só com o Windows Defender, tá? Não tem como, tá? É pouco. Você tem que ter um bom antivírus. Preferencialmente, hoje em dia, recomenda-se que você tenha um bom serviço de VPN para navegação na internet, para ter segurança. Se é empresa, se tem dados sensíveis, é bom que você tenha aplicações que monitorem o seu computador, para você ter uma garantia de que você está seguro. O Windows por si só, ele não te garante isso, e não sou eu que estou dizendo, são os especialistas, isso é um fato. Tá? Ele não te garante isso plenamente. Então, essa história aqui de aposentadoria do Windows 10, em que está sendo falado aqui na matéria sobre a questão do fato de que essa aposentadoria, esse encerramento do suporte, deixará milhões de computadores protegidos, não é totalmente verídico. Se você tiver a máquina bem configurada. E ninguém vai deixar de dar suporte para o Windows 10 no mesmo momento em que o Windows 10 deixar de funcionar. Os antivírus continuarão funcionando, os aplicativos de cibersegurança continuarão funcionando, as coisas continuarão funcionando, tá? Se você tem uma boa máquina configurada, isso não vai ser problema para você, tá bom? Aí seguindo aqui com a matéria. A ação judicial registrada sob o número tal, pede que a Microsoft mantenha o suporte do Windows 10 até que o número de dispositivos ativos com o sistema caia para um patamar considerado razoável. Klein argumenta que a decisão da empresa, além de impulsionar vendas de novos computadores, especialmente os modelos com suporte ao Copilot, também força uma migração acelerada para o Windows 11. E isso aqui é um fato, galera. A gente não pode negar que a maneira como a Microsoft colocou um novo Windows no mercado foi muito comercial. Ela não quer só que você adquira um novo Windows, ela quer que você troque de computador. Isso aí está claro desde que o Windows 11 saiu, né? Ela te força a isso. E agora ela já te induz, ela não te forçava, ela te induzia a isso. Agora ela vai te forçar, dizendo que o suporte ao Windows 10 acabando, você vai ficar numa situação vulnerável. O que não é tecnicamente verdade, tá? Não dá para, eu volto a repetir, não dá para você depender inteiramente da segurança que o Windows te dá.
Isso é um fato. Não sou eu que estou dizendo, são os especialistas. Tá bom? Atualmente, cerca de 400 milhões de dispositivos ainda utilizam o Windows 10. Muitos deles sem atender os requisitos de hardware do Windows 11. A própria Microsoft recomenda a troca para máquinas mais recentes. Claro, isso é bom para o mercado. O mercado precisa vender. O mercado quer que as pessoas comprem máquinas novas. Isso é bom para o mercado. Se você tem uma empresa que tem um parque de 20 computadores, que são todos computadores que já não são elegíveis para o Windows 11. Pô, o mercado quer que esses 20 computadores sejam descartados, substituídos por computadores novos. Eles querem isso. Porque atrelado a isso, não é só o computador que vem, é a licença do Windows também. Né? Então, é vantagem, é questão de mercado. Né? Mas a gente precisa tomar cuidado com a maneira como as coisas são colocadas, porque não é o fim do mundo assim como parece não, tá, galera? Além disso, alguns jogos e recursos já começam a limitar ou encerrar funcionalidades no sistema antigo. Olha, há controvérsias, tá? Muita gente que joga profissionalmente utiliza o Windows 10. Tem um canal que eu acompanho, por exemplo, do Getaway Driver, que é aqui é meu vizinho aqui de região. Né? Eu estou no Goiás, ele está no DF. Ele utiliza o Windows 10, tá? Muito pro player utiliza o Windows 10, não utiliza o Windows 11. Porque o Windows 10 ele apresenta um desempenho melhor. E para quem vai jogar, quanto menos o sistema impactar, melhor. A Valve, no Steam Deck, e agora como sistema proprietário disponível aí para quem quiser usar, lançou uma versão de Linux, que é o SteamOS, que é um sistema otimizado para você poder jogar, para você extrair o melhor desempenho no jogo, coisa que o Windows não te dá. O Windows 11 então, meu Deus do céu, né? Paralelamente, surgem iniciativas não oficiais, como o End of Windows 10 Toolkit, que buscam oferecer alternativas para manter o sistema operacional ativo após o fim do suporte. A Microsoft, por sua vez, mantém disponíveis guias de migração estendido, pago, mas não indicou planos de rever a data final de encerramento. Vamos voltar aqui, vamos encerrar aqui, né? Vamos voltar aqui. É o seguinte. Que a Microsoft não vai rever a decisão dela, isso é óbvio. Isso é óbvio. Né? Ela não vai. Ela não vai mudar, isso aí não tem santo que faça isso. Não tem juiz, porque ela não é uma empresa brasileira, né? Aqui no Brasil a gente sabe como é que a justiça funciona. Né? Tem doido aí na mais alta cadeira do judiciário que faz o que bem entende, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim que a coisa está funcionando. Infelizmente é uma realidade vivenciada no nosso Brasil. Mas lá fora, a Microsoft não está num local que tem esse tipo de judiciário. Então, meus amigos, dificilmente, tá? A Microsoft vai reverter. Ela não tem interesse nisso. Ela quer que as pessoas adquiram novos produtos. Ela quer potencializar o Copilot. Ela quer fazer essas coisas. Né? Mas é preciso que se entenda que o Windows 10 ele não vai ficar um sistema obsoleto tão cedo. Né? Ele vai demorar para ficar completamente obsoleto. Tá? E ninguém é louco. Ninguém é louco. A Steam sabe que o cara que tem uma máquina ali pro player, que tem condições de rodar o Windows 10 muito bem, né? Mas que talvez não rode muito bem no Windows 11, a Steam sabe, né, que a pessoa não vai abrir mão do Windows 10 por enquanto. Eu acho que é por essas e outras que a Steam acabou liberando a primeira versão pública do SteamOS para qualquer computador. Né? Qualquer computador, vírgula. Preferencialmente aqueles que sejam full AMD. Né? GPU e processador AMD. Né? Então, assim, a tendência é que a Steam ela jogue no mercado o sistema dela para todo e qualquer tipo de máquina. Para aquele jogador pro player,
que não quer ter que ficar gastando muito tempo otimizando um Windows mal otimizado, como o Windows 11, ele possa continuar fazendo os jogos dele, adquirindo os jogos dele, fazendo as gameplay e todo o resto, sem maiores problemas. Então a tendência agora é que o quê? Para quem vai jogar, a tendência é que o Linux fique cada vez mais amigável com jogos, por causa da Steam estar investindo pesado nisso, né? Já temos aí o Basalt Linux, que é uma alternativa ao SteamOS. Temos aí o LastOS, né, que é um sistema também focado mais para quem quer jogar. Eu trouxe outros sistemas aí no canal que também tem mais uma pegada como essa. Mais pessoas estão se juntando, formando comunidades e desenvolvendo outros sistemas operacionais baseados em Linux já focados em jogo, para que você tenha a melhor experiência possível de jogo, sem você ter que se render ao Windows. Isso vai ser bom porque aquele computador gamer que você tem ali, que hoje já no Windows 11 não é lá essas coisas, você vai poder utilizar de uma outra maneira. Mas não se preocupem, galera, vocês não precisam entrar em pânico generalizado com o fim do suporte do Windows 10. A Microsoft não vai rever isso daí, tá? Não adianta. A americana entrou na justiça. Tenha um computador seguro, tenha um bom antivírus, tenha uma boa aplicação de segurança, uma boa VPN, tenha coisas nessa linha, tá? Que você vai estar seguro por um bom tempo. Você não vai precisar se preocupar em fazer migração para o Windows 11. E não caia nessa conversinha de gente aí, produtor de conteúdo ou sabichão. Ah, mas eu uso o Windows 11. Beleza, se você usa e acha que tá bom para você, num equipamento não compatível, pro outro pode não estar. Você não sabe a realidade do outro. O Windows 11 rodar em qualquer lugar, a gente sabe que roda. Se eu burlar os requisitos, eu instalo ele naquele notebook que eu recebi da doutora Fernanda, que mandou pra gente aí. Que é um notebook com processador Intel Atom, fraco, que tem só 2 GB de RAM. Eu instalo o Windows 11 lá? Eu instalo o Windows 11 lá. É óbvio que eu instalo. Ele vai rodar? Ele vai rodar. Agora, vai ficar usável? Obviamente que não. Se nem o Windows 10 já fica bom naquela máquina, que só o Windows 11. Uma alternativa para um computador daquele é Linux. E eu vou botar o Tiger OS nele. Vai ser o próximo vídeo que vai ter no canal sobre aquele notebook. Eu vou iniciar uma série de vídeos no canal. Como você pegar algo que tecnicamente já estava na beira do descarte e dar uma sobrevida para ele e ele ser útil para alguém que vai conseguir desempenhar as mesmas atividades que desempenharia num computador mais atualizado, tá? Sem depender de Windows, tá? E um sistema completo que vai te atender em todos os sentidos. Se você precisa de um computador para usar pacote Office, agora tem o Office 365 Web Desktop. Está disponível aí em pacote, eu acho que é pacote Flatpak ou Snap, né? Galera, você tem a mesma experiência que você tem no Web Desktop do Windows. Muita gente utiliza o Office 365 Web Desktop no Windows porque ele é gratuito e facilita muito a vida. Para o básico que a pessoa precisa, ela precisa de mais? Não. Então para ela já resolve. E no Linux agora é possível você ter o Office 365 Web Desktop e funciona perfeitamente bem, tem vídeo aí no canal. Você consegue ter um bom navegador que vai funcionar. Tem vídeo aí no canal de opções de navegadores que vão te atender. Então, cada caso é um caso, né? A gente precisa analisar isso. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo de hoje tenha sido interessante para vocês. Curta, comenta, compartilha, tá? Dá essa força pra gente aí. E reforço, dia 13/8/2025, às 20 horas e 30 minutos, eu vou estar ao vivo na live do meu amigo TecG, do canal do TecG, tá? Então, vai lá e participa. E se você estiver vendo esse vídeo depois, vai lá e vê a live lá, que deve ter sido bastante interessante, eu tenho certeza que sim. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. Tchau. Eu fui.